Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado por Deus, para juntos nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar da mesma forma como sempre, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de nessa manhã nos reunirmos Senhor para aprendermos a Tua Palavra. Nos ajuda Senhor a compreendermos estes assuntos para Senhor absorvermos com maior precisão o ensino da Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Senhor, nos ajuda, nos ensina, abre a nossa mente, o nosso entendimento para receber a Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estudamos nesse trimestre sobre as promessas de Deus. E hoje não será diferente, né? A lição que nós estudaremos hoje, a lição de número 10, vai falar sobre a promessa da proteção divina. O nosso textual está em Salmos 91 e o verso 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A nossa verdade prática diz que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Irmãos, que lição preciosa, né? Não tenho dúvidas que Deus falará profundamente conosco no dia de hoje, que nós estaremos muito bem servidos nesse assunto nessa manhã. Vamos proceder à leitura bíblica em classe. Os irmãos podem ler comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 17, e depois Salmos 91, verso 1 até o verso 8. Os irmãos podem ler aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Graças a Deus os nossos editores da CPAD já colocam aqui os versículos, então pode fazer a leitura aí na sua lição. Mas se você ainda não tem a sua lição, primeiro, já peça na nossa livraria Fonte Viva, com a irmã Célia, com a irmã Lívia, mas também pode abrir a sua Bíblia e ler comigo. Efésios 6 e 10 nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora Salmos 91 e o verso 1 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Meus irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas muito importante para nós compreendermos a vontade de Deus nesta manhã, através da promessa de proteção que Ele fez para nós. Meus irmãos, vamos com alegria receber nosso professor dessa manhã, nosso irmão Aparecido. É o professor que Deus preparou para nós, e não tenho dúvidas que será um instrumento dele para nos ensinar nesta manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical Online, e é uma alegria para nós podermos essa manhã estarmos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.
Nós vamos estudar nesta manhã a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Essa lição está inserida nas promessas de Deus, as promessas que Deus tem para nós que estamos estudando nesse trimestre. E o nosso desejo é que Deus possa, através deste ensino, nos despertar, renovar a nossa força, para a gente, nós como servos de Deus, continuar marchando até o dia da volta de Cristo. Promessa de proteção divina. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que muitos crentes estão temendo algumas coisas no meio da obra de Deus. Poderíamos citar aqui como exemplo o temor de expulsar um demônio, o temor de obras de feitiçaria, o ocultismo, e os dias vão se passando e a gente percebe que muitos estão temerosos quanto a enfrentar essas coisas na obra de Deus. Mas há uma promessa do Senhor de que Ele estaria conosco, e nós vamos falar muito hoje voltado em dois textos bíblicos, Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, que fala a respeito da armadura de Deus, e depois o Salmo 91, a segurança que Deus dá àqueles que são fiéis. O que nós queremos passar para os irmãos essa manhã? Que para aqueles que permanecem fiéis, que servem a Deus de coração, de verdade, com fidelidade, não há necessidade de temer toda e qualquer batalha que formos enfrentar enquanto a igreja estiver na terra. Deus garante, a promessa de Deus é que Ele estaria conosco. Então nós vamos entender que Deus continua o mesmo, Deus não mudou, Deus continua trabalhando pelo seu povo. Talvez não, com certeza, o problema para trazer esse temor, trazer esse medo que nós estamos vendo hoje, está em nós mesmos como homens, porque nas duas leituras que nós fizemos, se os irmãos olharem no Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer: fortalecei-vos, revesti-vos, tomai, estai, tomando, tomai. Ou seja, o problema está em nós, com certeza, mas ele garante que quem fizer essas coisas, permanecer fiel, vai continuar firme até a volta de Jesus. E o Salmo de número 91 tem promessas aqui gloriosas de proteção de Deus, mas eu queria que os irmãos grifassem essa palavrinha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só como que o salmista diz: todas essas coisas, todas essas proteções, tudo isso, ela vai acontecer na vida do crente, que habitar é diferente de visitar, Aquele que habita, ou seja, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Então essa lição dessa manhã vai nos despertar para esse assunto, e que eu e você, meu irmão, como servos de Deus, que estamos trabalhando na obra do Senhor, possamos renovar nossa força nessa manhã, jogar fora esse medo, esse temor, e saber que Deus está conosco para nós vencermos toda e qualquer dificuldade que vamos enfrentar até o dia da volta de Cristo. A introdução diz o seguinte: nesta lição tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual.
Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. É o que acabamos de falar nessa introdução, né? Não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais. Queridos, você já pensou se Deus tivesse deixado a sua igreja nessa terra com a missão que Ele tinha, que era pregar o Evangelho a toda criatura, sem nos munir de armas para poder lutar? O que seria de nós? Mas Deus deixou armas poderosas, nós vamos falar um pouquinho dela hoje, e se nós tomarmos para nós, como disse lá Paulo, tomai, revestivos, usai a armadura, se fizermos isso, nós temos a garantia de proteção de Deus, nós temos a garantia que se formos dependentes dEle, se formos fiéis, Ele vai nos proteger contra o nosso adversário, que é o maligno. Tópico de número 1. O primeiro subtópico diz: proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha, ela é espiritual. O que entendemos aqui, irmão? O nosso maior inimigo é o adversário das nossas almas. Alguém está aí, temendo o homem, achando que é o homem, tudo é o homem, mas nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso maior inimigo é o adversário das nossas almas, E Deus, olha, tem duas palavrinhas aqui nesse subtópico que é importante, Ele diz que, deixa eu achar aqui, diretrizes indispensáveis. Não dá para entrar nessa guerra e dispensar essa diretriz que Deus dá, que o apóstolo Paulo revela na carta aos Efésios, capítulo 6. É indispensável fazer a obra de Deus dispensando essas diretrizes, com certeza derrota certa, porque nós não temos força suficiente para vencer o nosso maior adversário. E outra coisa que ele fala aqui: Deus nos disponibiliza, deixa ao nosso dispor, para que nós possamos tomar posse e lutar contra o nosso maior inimigo. O subtópico 2 diz assim: os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Príncipe das trevas deste século são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual do crente, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo.
Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Que entendemos então, irmão, que Paulo estava dizendo aqui que nós temos uma luta espiritual, né? E é importante dizer, né, que os demônios, o nosso adversário da nossa alma, ele desenvolve estratégias. A gente percebe, nós que estamos acompanhando a igreja já desde que nascemos, coisas que algum tempo atrás a gente via muito na igreja, e Satanás era derrotado. Hoje nós estamos vendo pouco, não que não tenha, mas mudou-se a estratégia. Eu costumo sempre dizer isso para os irmãos que estão próximos de mim, que hoje é mais fácil, né? É mais fácil lançar-se no meio do povo de Deus um mal falatório, né? Uma conversa ruim, uma intriga, semear ali e deixar que aquilo se expande, aquilo que aumente. Então isso hoje a gente está vendo com mais frequência. Mas um demônio se manifestar na hora do culto, cair dentro da igreja, todas as vezes que ele caiu, ele foi expulso e teve que sair em retirada, porque o lugar que ele estava. Mas hoje a gente percebe e se cumpre realmente essa palavra dizendo a respeito dos nossos inimigos espirituais. Desenvolveram estratégias e tem um objetivo, que é deter o avanço da igreja. A igreja vai marchar, a igreja vai chegar, e o nosso adversário espiritual, ele luta para impedir esse avanço. O subtópico de número 3 diz: as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, do 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, a verdade. Ela é uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Quantas pessoas estão, iludidas pela mentira do diabo? Vai te dar isso. Se você tirar a sua vida, você vai desfrutar disso. Se você continuar vivendo nessa vida, você vai desfrutar desses prazeres, o seu corpo, a sua vida. Quantas mentiras a gente não vê, que o diabo está lançando para as pessoas, iludindo-as. Mas uma arma poderosa que nós temos para usar é a verdade. A verdade é a melhor arma para lutar contra a mentira do diabo. E nós podemos tomar posse dela através do conhecimento da palavra de Deus. Segundo, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Quem não é? Quem pode? Talvez a gente não seja tentado na mesma coisa, mas somos. Isso sim, Mas naquela armadura do soldado que foi ilustrado dessa época, sim, tinha a couraça da justiça, que protege o crente dos golpes mortais. Terceiro, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu, Preparação. O crente precisa estar preparado, irmãos, dentro do evangelho, com preparo, com conhecimento, com a graça de Deus, com cheio do Espírito Santo. Precisamos sim, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Olha, irmão, precisamos desse escudo da fé, para proteger a nossa vida. Jesus disse que quando ele voltar, o que ele quer encontrar aqui na terra é fé,
Fé é você crer naquilo que você ainda não viu, mas você espera, né? Então, diante dessa guerra que nós estamos, nós precisamos do escudo da fé. A gente está vendo tanta coisa, que às vezes até a gente fica um pouco incrédulo. Será, meu Deus? Mas o escudo da fé é uma arma que Deus disponibilizou para a sua igreja, para ela marchar crendo que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Também vemos aqui capacete da salvação. O capacete, claro, protege a cabeça, a mente, né? Uma convicção profunda da salvação em Cristo. Irmão, se a nossa mente não estiver protegida com essa certeza de que a salvação nossa está garantida pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós vamos ser atacados nessa área e vamos desfalecer com certeza. E depois ele diz, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra as astutas, contra os ataques malignos, né? Que é a palavra de Deus, que ela penetra aonde ninguém pode penetrar, né? É como uma espada de 2 cortes, que vai até a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus. O crente precisa estar munido com essa arma de ataque, que é a espada do Espírito, né? Para que ele possa lutar, para que ele possa vencer o adversário, né? Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar contra a nossa própria, lutar com a nossa própria força. Irmão, é o que a gente precisa se despertar dessa manhã, né? Sozinhos, você pode ter um grau de estudo altíssimo, você pode ter uma carteirinha, né? Um nível alto na igreja, não adianta nada. Você precisa da armadura de Deus na sua vida. E olha que coisa gloriosa, né? Talvez você não tenha nenhum cargo na igreja, você não tenha nenhuma posição, mas você é um servo fiel de Deus. A armadura está em você. Você pode lutar e você vai vencer. Que coisa gloriosa, porque a promessa de Deus foi para a igreja, não foi para a posição. No céu não haverá isso, né, irmãos? Não haverá essa hierarquia, porque aqui na terra a igreja precisa, né? Precisa ter o seu líder, precisa ter aqueles que cuidam, que trabalham, que tomam a frente, mas no céu não haverá isso. E a arma de Deus não está limitada só a isso, está limitada a toda a igreja, ao servo fiel. Então a sinopse desse tópico 1 diz: cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Vamos então para o tópico de número 2, a maravilhosa proteção de Deus. Subtópico 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. No versículo 1. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma de quem se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança. E por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensa batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Claro, né, irmãos? É aquilo que eu falei no início da lição, que há uma promessa de Deus para aquele que habita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, de fidelidade, de amor, a Bíblia nos garante proteção. A Bíblia, através do nosso Deus, garante que Ele vai vencer toda e qualquer investida, né? Diz aqui o irmão, né? Nos períodos de intensas batalhas espiritual, a proteção de Deus vai nos servir de consolo e segurança
Oh, que coisa boa, irmão, a proteção de quem se relaciona com Deus. Por isso que a gente precisa todo dia, né, cuidar desse relacionamento. Tirar aquilo que atrapalha, aquilo que traz uma barreira entre nós e Deus, né? Cuidar da nossa vida todos os dias, para que esse relacionamento traga para nós proteção e consolo e segurança na hora da tentação. O subtópico 2 diz assim: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre, e por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crer. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro, pela peste perniciosa, temos em Deus o refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Irmãos, quando estamos no refúgio, na fortaleza de Deus, isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades, não. Mas o que é lindo, quando olhamos para este salmo, né? Nós vemos que não serão abalados. Que coisa maravilhosa, irmão. Que promessa gloriosa. Deus está dizendo através da sua palavra que nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer os ardis do maligno, né? Nós vamos vencer toda e qualquer proteção contra essas enfermidades malignas e não seremos abalados. Essa é a maravilhosa proteção de Deus para a nossa vida. Também no subtópico de número 3, nós vamos ver a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Esta é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, que nos protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso, irmão? Saber que essa proteção, essa promessa de proteção vem do próprio Deus, o onipotente. Que coisa gostosa, irmão, que segurança que aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus têm. Está sendo protegido, guardado por aquele que tem todo o poder. Não há ninguém igual a ele. Ninguém é igualável a Deus. Ele é o onipotente. É aquele que tem todo o poder. Isso é para fazer o nosso coração descansar, irmão. Trazer um despertamento dentro de nós, para nós lutarmos para manter esse relacionamento íntimo com Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Com certeza nós nos aproximaremos dele e vamos ter
vitória. Por quê? Porque estamos debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Então, a sinopse desse segundo tópico diz assim: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Coisa boa, né, irmãos? A maravilhosa proteção de Deus. Agora vamos para o tópico de número 3, que é o último da nossa lição, e fala de promessas e proteção. Olha só a promessa, irmão, né? O subtópico diz: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, a gente pode até se deparar com uma situação em que a gente percebe que o mal parece que em algum momento ele está se sobressaindo sobre uma situação, isso falando no campo espiritual, falando na igreja visível, né? A gente percebe alguma coisa, mas a gente precisa estar consciente de que todos esses inimigos serão derrotados. Em toda esse tempo que a igreja está marchando, muitos inimigos se levantaram para tentar fazer com que a igreja pare de marchar. Mas nós vemos aqui, né, que tudo está preparado para a vitória final de nosso Deus. Nós vamos vencer, nós vamos chegar lá no final, né? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Se você faz parte da igreja, se você é a igreja, pode descansar no Senhor. O dia da nossa vitória está chegando e, por fim, Deus colocará todos os inimigos, né, no seu devido lugar. Eles serão derrotados. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. O segundo tópico diz assim: segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Segurança e vitória para aqueles que temem. Irmãos, é importante dizer que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu estava pensando, né? A gente viaja por essas estradas, a gente está indo na nossa posição certinho, dentro do limite de velocidade. Quantos carros cruzam a gente nessas vicinais, né? Quantos carros. Irmão, você não sabe o que está lá, como está lá. Então, você precisa estar, primeiro, dentro da vontade de Deus. E segundo, pedindo a Deus que Deus guarde. Então, você precisa entender isso, né? Você precisa pedir a proteção de Deus na tarefa, quando for resolver algum problema, for fazer alguma viagem.
Irmão, ore a Deus, peça a Deus proteção, porque essa segurança e essa proteção é para aqueles que temem ao Senhor. E o subtópico de número 3 diz: a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nessa lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria para a nossa vida. Terminamos o estudo desta manhã, irmãos, falando sobre isso, né? A proteção de Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Que segurança gloriosa nós temos em Deus, a ponto de descansarmos, a ponto, né, de nós vivermos uma vida em meio a um mundo tão caído que está nós vivemos com segurança. Que você possa nesta manhã desfrutar desse ensino, né? Lutar para ter uma vida de fidelidade com Deus, né? Porque Deus, através da sua fidelidade, vai proteger, né? A bênção protetora vai estar onde você estiver, vai guardar você, né? Vai guardar a sua família. Deus vai trabalhar de uma maneira especial, que você possa nesta manhã entender isso. E a sinopse do tópico 3 diz: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E para terminar, vamos fazer a conclusão. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que você possa guardar o estudo desta manhã, fortalecer o seu coração, a sua vida, lutar para ter uma vida de intimidade com Deus. E todas essas promessas que Deus fez, inclusive esta de proteção, vai se cumprir na sua vida. E não se esqueça disso também. A igreja vai chegar ao seu destino final. Nós vamos ser protegidos e vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que o ensino da palavra de Deus traga bênção para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós agradecemos a Deus por poder estudar juntos, né, nessa manhã a palavra do Senhor, através da nossa escola. É uma alegria para mim, para nossos professores, estar com os irmãos aqui na EBD Online. Aproveitando essa oportunidade, antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de convidar aos meus amados irmãos e irmãs que nos acompanharam aqui nessa escola online a nos fazer uma visita presencialmente. Os irmãos podem, aqui em nosso templo sede, nós temos cultos toda terça, toda quinta, também aos domingos à noite. E nas nossas igrejas, em cada um dos bairros da nossa cidade, você encontra ali uma igreja nossa, nas cidades circunvizinhas, e nós temos cultos ao longo da semana também, na quarta, na sexta-feira, e também todo domingo à noite, às 7 horas, nós nos reunimos em nossas igrejas para cultuar a Deus. E além disso, da Escola Bíblica Dominical também, né? Os irmãos podem ali, em cada uma das nossas igrejas, no domingo pela manhã, frequentar a nossa Escola Bíblica Dominical
presencialmente. Receber ali uma aula da parte de Deus através dos nossos professores, pastores, e também ter ali a comunhão com toda a igreja, com cada aluno, recebendo o ensino da parte do Senhor. Tenho certeza que você vai sair melhor do que você entrou, mais esclarecido na palavra de Deus, com o sentimento de que Deus falou ao seu coração. Faça-nos uma visita, vai ser um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que somos alunos, professores, que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Então, os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos recebem os dados, para enviar a sua oferta, o seu dízimo, e além de abençoar a obra de Deus, abençoam também a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem reservado a todos os irmãos que contribuem uma bênção especial para a sua vida, para a vida da sua família. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento para que o Senhor receba a nossa gratidão em forma de oração por esse momento que passamos aprendendo a palavra de Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Senhor, continua nos fazendo compreender, aprender cada dia mais a tua palavra, que nós possamos, ó Deus, nesta manhã preciosa, absorvermos o ensino da tua palavra e aplicá-la em nossa vida diária, na nossa vida familiar, a fim de que sejamos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Nós amamos a Ti, amamos a Tua Palavra, somos Teus filhos, Senhor, alunos do Senhor. Nos ensina todos os dias a cumprir e a guardar os Teus mandamentos. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um domingo abençoado, meu amado irmão, minha irmã, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe. Um feliz domingo para você e para a sua família.